Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje a gente está no dia de leitura 114 e eu vou ler primeiro Crônicas 8, 9 e 10. Já adianto que Crônicas não é o livro mais legal. Mas se quando você estiver ouvindo, ou se você estiver lendo sozinha, depois de ter orado, claro, e não for tão ruim, é porque Deus está falando com você. Então, espero que não seja assim tão para mim. Olha, o dia que eu estiver lendo esse livro e for tiver outro brilho, né, vai ser muito legal. Então vamos lá. Primeiro, Crônicas 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho. Asbel, seu segundo filho, Ará, o terceiro, Noá, o quarto e Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Belá. Adar, Gera, pai de Eude, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manaate. Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiúde, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, Uzim e Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupau. Estes foram os filhos de Eupau, Eber, Missan, Semed, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gade. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Éber, Ismerai, Islias e Jobabe foram descendentes de Eupau. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram descendentes de Sasaque. Sanserais, Seraías, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o de seu filho mais velho Abdon e o dos seus outros filhos Zur, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribe Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Taré e Acás. Acás gerou Jeoada, Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Mossa. Mossa gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleassa, pai de Azel. Asel teve 6 filhos chamados Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão. Ulão, mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Agora, primeiro, Crônicas 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Agora, o povo de Jerusalém.
Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri, trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos, dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Messulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. Ibneias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim relacionados em sua genealogia eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote, tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaía, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. E Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Messulão, trineto de Messilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias era 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Acabou, né? Esse café? Esfriou. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Asricão e bisneto de Assabias, um merarita. Baquibacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre, bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf, bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho da Coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todos os sábados.
Os cantores chefes de família levitas permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de família levitas alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca e de seu filho mais velho, Abdon. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedora, Iô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Merib e Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Mosa. Mosa gerou Bineá, cujo filho foi Refaías, o filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Agora, primeiro, Crônicas 10. O suicídio de Saul. Coitado. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então é isso, conseguimos! Mais um capítulo, mais 3 capítulos de crônicas. Então, obrigado pelo carinho, me deixe comentário para eu te responder. Curte, compartilha, ativa o sininho. Todos os dias eu posto 4 vídeos, um de manhã, que é onde eu tô na minha leitura mesmo do ano inteiro, e 3 que eu já tinha lido antes de montar o canal, só para a gente poder falar junto que a gente leu a Bíblia inteira até o final do ano, tá bom? Um beijo e fica com Deus.